Olá, concurseiro, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro nosso, dando sequência ao módulo de conhecimentos específicos para o concurso. Que bom que você está aqui conosco. Será um prazer estar mais esse momento, esse tempinho aqui com vocês. Para que a gente possa começar os nossos trabalhos, lembrem-se sempre, tenham aí em mãos os seus marcadores, seu bloco de anotações, ou caso você seja bastante tecnológico, tenha aí em mãos os seus dispositivos eletrônicos, enfim. Seja lá ou seja cá, é importante sempre tomar notas. Já falamos sobre isso anteriormente. Tomar notas é extremamente importante porque é uma maneira do seu cérebro ir processando melhor a informação. Tudo bem? É claro que aqui você consegue pausar, avançar, ouvir essa apresentação, essa aula na velocidade avançada, né? O que eu não acho muito legal. Eu particularmente não gosto muito disso, mas cada um estuda aí no seu ritmo. Mas mesmo assim, mesmo tendo todos estes recursos disponíveis, é importante sempre tomar notas para ajudar aí o cérebro a avançar, tá bom? Vamos lá então, eu sou o professor Vander Henrique, tá aqui um pouquinho, né, das minhas redes sociais, para quem quiser manter contato. Está aí meu Instagram, sim, eu tenho Insta, e também o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade, tá bom? Críticas, elogios, sugestões, piquezinhos, brincadeira, pessoal. Convite para casamento, convite para festa de posse do concurso, muito bacana. Desejamos muito sucesso a todos vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto que é um assunto muito gostoso de ser tratado, porque, olha só, é um assunto que dialoga diretamente com uma parte bem prática das nossas práticas pedagógicas. É um assunto que ele tem bastante embasamento teórico, e isso para o concurso é muito importante, é fundamental, e mais do que isso, né? Além dessa parte teórica, é gostoso porque a gente consegue ir se encontrando, consegue ir se identificando, consegue trazer memórias afetivas, né? Para quem já está ativo, para quem já está na rede, para quem já está dentro das escolas, para quem já atua como professor. É um módulo, é um bate-papo que nós vamos ter, em que você consegue vislumbrar, você consegue ter acesso à teoria, que para nós é importantíssimo para o concurso, já que as perguntas são embasadas nessas teorias, mas é legal porque a gente consegue relembrar e viver tudo isso juntos, ok? Então, vamos lá. O nosso bloco de aulas de hoje vai falar sobre a organização do trabalho pedagógico na educação básica. E a gente vamos começar aqui relembrando um conceito importante de encontros anteriores nossos, né? Educação é uma ciência. A educação ela tem pressupostos. A educação ela tem premissas. A educação é fruto de pesquisa, de método. Então, existe sim uma organização do trabalho pedagógico. Existe sim uma organização burocrática, não no sentido ruim da palavra, que nos remete a algo enfadonho, cansativo, demorado, mas no sentido de organização. E aí, vamos, inclusive na aula de hoje, vamos passar sobre, né, quais itens compõem essa organização do nosso trabalho pedagógico. Nós vamos falar sobre currículo escolar, vamos falar também sobre planejamento de ensino, todas as coisas que estão dentro do planejamento de ensino. Vamos falar sobre avaliação educacional, que também é um ponto muito importante quando falamos sobre o trabalho do planejamento educacional, né? Sobre a organização desse trabalho pedagógico, claro, na educação básica, que é o nosso foco.
Vamos falar de gestão de sala de aula, que também é outro ponto extremamente importante para que a gente consiga alcançar com êxito tudo aquilo que planejado anteriormente. Vamos falar sobre tecnologia na educação, já que no mundo contemporâneo, pós-pandemia, pós-ensino online, hoje algo bastante híbrido, vamos pensar um pouquinho de que forma estas tecnologias têm dialogado e têm contribuído para a organização do trabalho pedagógico e também vamos falar dessa intersecção de trabalhos, né? Do trabalho em equipe, desse trabalho articulado entre gestão, professores, comunidade acadêmica e vamos ter a oportunidade de uma maneira bem objetiva e assertiva, falar sobre esses assuntos, tá bom? Estão todos comigo? Vamos começar? Então, bora lá! Acompanhem aí comigo. Olha só. O primeiro ponto da organização do trabalho pedagógico, de que nós vamos bater um papo neste módulo, é sobre o currículo escolar. Afinal de contas, o que é o currículo escolar? O currículo escolar, ele define os objetivos, os conteúdos, as metodologias e as avaliações do processo educativo. Ou seja, é a diretriz, na verdade, o fio condutor de todo o processo da elaboração do trabalho pedagógico sob a ótica do currículo escolar. Esse currículo, ele é um currículo plural. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre BNCC, sobre as possibilidades, né, de avanço e de alcance desse documento. Vocês têm um módulo específico sobre BNCC, se não me engano, né, porque é algo bem amplo, mas o mais interessante do currículo, que precisa ficar para nós enquanto concurseiros, é que o currículo ele é flexível, ele é adaptável e ele, na verdade, apesar de contemplar o básico, garantir, né, que todos tenham acesso ao mesmo processo de formação, o processo que eu digo é o ponto de partida e o ponto de chegada, como ele é flexível, essa jornada entre o ponto de partida e o ponto de chegada, ela é bastante adaptável com relação às regionalidades, às sazonalidades, a locais específicos, né? E nós vamos falar sobre isso ao longo desse nosso encontro. O currículo escolar, ele é orientado pelas diretrizes curriculares nacionais e estaduais. Olha só, veja como que para o concurseiro estas nomenclaturas são importantes. Veja, acompanhe aqui novamente comigo. O currículo escolar, ele é orientado pelas diretrizes curriculares nacionais e estaduais. Não existe uma receita pronta. Não existe um modelo em que as instituições recebem e que, através dela, é dito, olha, é isto, faça isto. A criação do currículo dentro da organização do trabalho pedagógico tem a orientação destes referenciais, destes documentos. E aí nós temos diretrizes curriculares tanto do âmbito nacional, e aí nós temos LDB, a própria BNCC, que hoje é um dos documentos mais importantes, que orienta e que mostra caminhos a ser seguidos ao longo dessa jornada da formação completa desse indivíduo, até entregá-lo ali com 17 anos, ao final do terceiro ano do ensino médio, né, no final da educação básica. Mas também existem orientações, diretrizes estaduais, existem orientações e diretrizes municipais através das suas emendas, né? Existem documentos que são sistematicamente e de tempo em tempo publicados, né? Especificamente por determinados municípios. Nós temos em vários editais de concursos que vocês fazem diretrizes específicas de determinadas cidades, né? Da Secretaria Municipal de determinadas cidades. Então existe aí um arcabouço de documentos, existe um arcabouço aí de legislações, né? Que tem
uma função muito específica: orientar a criação do currículo escolar, ok? E aí, o currículo escolar, ele tem ali um propósito, né? Um propósito de criação, já que ele é flexível, já que ele tem todas estas possibilidades, né? Essa pluralidade de construção, de sazonalidades, como nós acabamos de dizer. Olha lá, o currículo ele é elaborado, implementado e avaliado de forma participativa pela comunidade escolar. Bom, alguém poderia dizer, né, ou está aí pensando, já ouvi falar algo do tipo, eu me lembro muito bem que quando falamos de projeto político-pedagógico, esse é um tipo de documento que diz que é construído sob a ótica da gestão, dos professores, da comunidade acadêmica, dos pais, representantes. E aí alguém pode falar assim, olha, eu até hoje, nas escolas onde eu trabalhei, é um documento meio que fica ali na gaveta, ninguém tem muito acesso. Quando ficamos sabendo que ele foi reformulado, normalmente quem participa mais da gestão, da coordenação, que tem essa responsabilidade, não me lembro muito bem de ter essa participação assim tão massiva como diz a premissa do documento, né? Como ela deveria ser feita. Lembra? Lá nos nossos encontros anteriores tem uma chavezinha importante para nós. Vocês devem se lembrar que eu disse para vocês assim, tudo que nós vamos estudar agora em conhecimentos específicos, haverá momentos que vai chocar entre o ideal e o real, né? Tem muita coisa que nós vamos falar, que nós vamos discutir, que aí você vai pensar assim, mas eu estou na sala de aula já há alguns anos e não é muito bem assim, né? Como dizia a querida Maísa, apresentadora do SBT, quando era jovem, quando alguém dizia algo que ela não entendia, ela virava os olhos e falava assim, não sei muito bem. Vai acontecer muito conosco, porque nós sabemos que o mundo da educação, para quem já está atuando, é mais ou menos isso. Existe o ideal, existe a premissa, existe tudo bonitinho como tem que ser, e existe o real, aquilo que realmente acontece na prática. Mas nós aqui, concurseiros chiques, concurseiros lindos de plantão, temos que ter o nosso foco não para aquilo que a gente sabe o que é real, que deveria se aproximar muito do ideal, mas o nosso foco tem que ser sempre o ideal, sempre sob a ótica da legislação. Então, vamos pensar aqui. Olha só, o currículo ele é elaborado, implementado e avaliado de forma participativa pela comunidade escolar. Se houver alguma questão sobre esse aspecto, sobre a construção, não se esqueça de lembrar que, na teoria, é um documento que é feito a várias mãos, que precisa ser feito a várias mãos e que atende aí a um coletivo, tá bom? Vamos seguir em nossos estudos, então. Falamos sobre o currículo escolar e agora nós vamos falar sobre o planejamento de ensino. Esse aqui também é um assunto que haveria muito papo para a gente poder conversar, porque é algo que permeia a organização do trabalho pedagógico desde a ponta, desde o alto escalão da direção, pensando num organograma, até principalmente chegar à sala de aula. Vamos ver os principais pontos que um concurseiro precisa estar atento quando o assunto é planejamento de ensino. Acompanhem aí comigo. Olha só. O planejamento de ensino, ele possui algumas etapas. Ele começa com o diagnóstico, em seguida a definição de objetivos, depois a seleção de conteúdos, a escolha de metodologias e a elaboração de avaliações. Veja, estas etapas são etapas fundamentais. E são etapas fundamentais que respondem a uma lógica, né? Porque, primeiro, qual é o primeiro tópico que nós temos? O diagnóstico. Bem, é preciso entender o nosso ponto de partida.
Ninguém é uma tábua rasa, né? Nenhuma comunidade acadêmica, nenhum projeto, nenhum processo de ensino parte do zero. Até a própria educação infantil, que ainda não está academicamente sistematizada, a criança, quando ela chega na escola, ela já traz uma bagagem muito grande com ela de muitas coisas. Então, nada é do zero. Nada começa do zero. Portanto, é preciso o diagnóstico, porque eu preciso entender qual é o meu ponto de partida. Definido o meu ponto de partida, a próxima etapa, olha lá com a gente, é a definição dos objetivos. Sabe aquela história? Quem aqui é fã de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, aquela cena clássica do gato, né? Quando Alice pergunta para onde ela deve ir e aí o gato responde para ela: olha, querida Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Isso se aplica muito ao nosso contexto. Por isso que o planejamento de ensino ele é muito importante, porque é preciso saber quais são os meus objetivos. Entendendo o meu ponto de partida, entendendo qual é o meu cenário atual, eu preciso saber agora onde é que eu quero chegar. Acompanhe comigo. Depois de saber onde é que eu quero chegar, eu preciso pensar sobre esse local que eu quero chegar. Quais conteúdos eu preciso que contemple essa jornada? E aí, dando sequência às etapas, entendido quais são os conteúdos que contemplam essa jornada, eu preciso pensar sobre quais são as metodologias, quais são as técnicas que eu vou utilizar para que isso de fato se solidifique, para que isso de fato faça sentido. Só que mais do que isso, existe uma coisa que nós vamos falar bem no finalzinho do bloco desta aula, que tem a ver com algo muito importante do nosso trabalho, que é um trabalho muito vivo, que é um trabalho muito latente, que é um trabalho quase que sob a ótica da entropia, né? Porque cada turma é uma turma diferente. Mesmo que você dê aula, né? Por exemplo, você professor, se você for professor de educação básica, por exemplo, você todos os anos dá aula para o terceiro ano dos anos iniciais. Há 15 anos você é professora ou professor do terceiro ano dos anos iniciais. Eu tenho certeza que é meio lugar comum que eu vou dizer aqui. Cada ano as crianças são completamente diferentes. O indivíduo, a sua matéria-prima, aquilo que você tem nas suas mãos, são completamente diferentes. Se você é da coordenação pedagógica e você já está há tantos anos fazendo esse seu trabalho de gestão, cada ano os desafios são completamente diferentes, porque as pessoas são diferentes. E as pessoas, elas estão inseridas num tempo e num espaço. E esse tempo e esse espaço também muda, é natural. E com essa mudança, tudo muda. Então, além de você entender o seu ponto de partida, delimitar onde é que você quer chegar, escolher os conteúdos que vão te ajudar nessa jornada, e mais do que isso, escolher as metodologias e as técnicas que você vai utilizar para obter sucesso, ao final da jornada você precisa avaliar. Você precisa avaliar para que você possa saber o que foi efetivo, o que precisa mudar, aquilo que é preciso melhorar, aquilo que precisa continuar, caso tenha dado muito certo. Então, é um processo bastante dinâmico, é um ciclo, e é um ciclo muito importante da etapa do planejamento que precisa ser observado. Diagnosticar, definir os objetivos, selecionar conteúdos, escolher as metodologias e as avaliações, ok? O planejamento de ensino, ele também é um instrumento fundamental para organizar as atividades pedagógicas e alcançar os objetivos educacionais. Nas diferentes etapas de ensino, ele aparece de maneira diferente. Tem o plano de aula dedicado a professores principalmente dos anos finais, o semanário da educação infantil, os planos. Cada instituição tem a sua política, tem a sua forma de organização desse trabalho didático. O mais importante é que exista, porque é a partir dele, como disse aqui nas nossas premissas, é a partir dele que a gente consegue, eu não vou dizer garantir,
mas as chances de se obter sucesso dentro da organização do trabalho pedagógico, se você tiver um planejamento muito bem definido, elas são muito maiores. E nós temos aí como última instância, né, os planos de aula, que devem ser coerentes com as necessidades e características dos alunos. Quando a gente olha para o concurso e a gente vê esse aspecto de como isso pode ser cobrado dentro das provas, lembrem-se sempre dessa questão um pouco mais generalista. É preciso planejar para obter sucesso. Esse planejamento ele precisa ser flexível, ele precisa ter as etapas que nós trabalhamos há pouco, ele precisa ser único por conta de toda essa volatilidade que nós comentamos, a cada ano que passa, a nossa matéria-prima, os alunos, as pessoas que estão sob nossa responsabilidade são diferentes e que por isso é importante que ele tenha e que ele abrace todas estas individualidades. Por uma questão básica, educação sob a ótica da Constituição, educação de qualidade é um direito de todos. E aí, finalizado então essa etapa do planejamento, vamos falar então sobre a avaliação educacional. A avaliação, acompanhem comigo aqui quais as asserções, né, bem objetivas que eu trouxe para nós. A avaliação, ela é parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. Existem 3 tipos de avaliação educacional, principalmente: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Eu tenho certeza que ao longo da sua formação você já se deparou com essas nomenclaturas. E aí? Dá uma pausa aqui no nosso vídeo, tenta puxar aí em sua memória, se você se lembra, quais são as diferenças entre esses 3 tipos de avaliação: formativa, a diagnóstica, a formativa e a somativa. E a utilização de instrumentos variados e contextualizados para avaliar o desempenho dos alunos. Deu uma pausa? Pensou? Então vamos conversar um pouquinho, rapidinho sobre elas. Olha só, a avaliação diagnóstica é aquela que você faz para saber o ponto de partida dos seus alunos. É muito comum nas redes iniciar o ano fazendo uma atividade diagnóstica com os alunos para entender quais foram as lacunas, quais foram as deficiências acadêmicas, quais foram os espaços em branco que ficaram aí, né, dentro de uma cognição, que o aluno, teoricamente, precisaria ter adquirido ou já está naquele ponto X para poder avançar. Porque aí, claro, a partir de um diagnóstico, o professor sabe, então, como é que ele vai atuar, entende? É como ensinar classe de palavras. Não adianta você querer ensinar o adjetivo se o seu aluno não compreendeu muito bem qual a função do substantivo, já que o adjetivo existe quase que em sua totalidade para poder... Ele só existe por causa do substantivo. Então foi um exemplo aqui muito aleatório, mas é para vocês entenderem essa relação de diagnóstico e avanço. É preciso diagnosticar. Normalmente isso acontece no começo do ano, né, pensando na avaliação macro, mas também é o tipo de avaliação que pode ser feita para um projeto que você vai fazer, é uma avaliação que pode ser feita por uma sequência didática que você vai realizar, e você precisa saber primeiro o que os seus alunos já sabem sobre aquilo, então, para que você possa pensar nas melhores técnicas, como avançar no conteúdo, se você começa mais de leve, ou se você já pode se aprofundar, enfim, a avaliação diagnóstica, seja ela aquela do início do ano, mais global, ou pode ser micro mesmo, por um projeto, por uma sequência didática, para algo que você vai realizar. A formativa, ela tem uma característica muito interessante, e você que é concurseiro, preste bastante atenção. A formativa, ela serve para quê, professor? Para formar? Mais ou menos, mas não é somente isso. A formativa, ela é a avaliação que acontece ao longo do processo, só que ela tem um objetivo muito claro. Essa avaliação que acontece ao longo do processo, ela precisa estar acompanhada do processo de feedback, porque a avaliação formativa é aquela que é feita
e aí o meu aluno recebe o feedback para a gente poder entender se continuamos seguindo por aquele caminho ou se as rotas precisam ser reconfiguradas. Entendem um pouco a diferença? Porque a somativa é meio que aquela feita no final, é aquela feita mais tradicionalmente, como é feito dentro. Muito feito, né? Tô falando muito feito. Mal feito, feito. Eu sou muito fã de Harry Potter. E aí tem um feitiço que é o mal feito, feito. Enfim, aleatórios, voltando. Há uma diferença entre a formativa e a somativa. A somativa tem mais aquele cunho de pontos, de nota, de prova, aquilo que a gente faz no fim do bimestre, né, que a legislação aí coloca quase que obrigatório, né, um instrumento escrito, avaliativo, pontuado e etc, etc, que todo mundo gosta de passar horas e horas do seu fim de semana corrigindo provas. Já a formativa, ela acontece no meio desse processo e ela se diferencia da somativa exatamente porque você só pode considerar, isso é bom para concurso também, se você tiver a descrição de uma situação problema, de uma situação ali fictícia para você entender, a avaliação formativa ela só se estabelece se houver tempo para você aplicar e dar esse feedback para que as rotas sejam reconfiguradas ou que você avance ainda pelo mesmo caminho, caso esteja tudo bem, ok? E é claro, não importa se a avaliação é diagnóstica, somativa, formativa, é preciso... A palavra agora me fugiu, veja só a vida real como ela é. A escolha dos instrumentos, lembrei, precisam ser diversificados, né? Não dá para sempre dar a mesma prova escrita, isso não é bacana, isso não está sob a luz da legislação, né? Não pode ser só escrita, não pode ser aquela tradicional e coisas do tipo, tá certo? Ok? Então, veja só. Vamos fazer um rápido release do que nós vimos aqui? Veja, nós falamos sobre a avaliação educacional, certo? Voltando aqui para mim, para vocês verem essa pessoa bonita que eu sou. Falamos sobre planejamento de ensino e sobre currículo escolar. Esses 3 itens estão aí dentro de um arcabouço, né, da organização do trabalho pedagógico na educação, ok? Vamos avançar então? Além disso, vamos falar de algo muito importante que impacta diretamente nessa organização do trabalho pedagógico, que é a gestão de sala de aula. Acompanhe comigo quais são as premissas da gestão de sala de aula. Veja só. A gestão de sala de aula precisa ser feita para a promoção de um ambiente de aprendizagem positivo e inclusivo. Ela tem que ser bem elaborada porque ela conta e precisa contar com estratégias para lidar com a diversidade de alunos e gerenciar tempo, disciplina e os recursos materiais utilizados. Quando falamos em gestão da sala de aula, o foco está na participação ativa dos alunos e também no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Olha, eu confesso para vocês que só com esta lâmina aqui, né, este slide, como as pessoas falam, só isso aqui daria quase 1 hora de bate-papo, né? Porque aqui, acompanhem comigo, nós estamos falando sobre promoção de um ambiente de aprendizagem positivo e inclusivo. Há diversas técnicas, há diversas ferramentas, há diversas formas da gente promover, desde a organização física e espacial, da disposição das carteiras, até da comunicação não violenta, da relação afetiva, né, na relação entre professor e aluno, do comando e voz, da questão, né, de tarefas, do próprio desenvolvimento de conteúdo e assim por diante. Sobre as estratégias, gente, gerenciar o tempo. Eu sofro com isso desde que eu me entendo por gente. Esse ano são 24 anos de carreira, de jornada, e eu confesso que hoje ainda em sala de aula, eu também ministro aula para alunos dos anos finais em ensino médio, né? Porque além de pedagogia, eu também tenho a graduação em letras, sou professor de língua portuguesa e de língua inglesa.
eu sempre tenho que colocar o alarme para despertar 5 minutos antes da aula terminar, para que eu não perca o tempo, porque se deixar, eu me empolgo, eu fico falando, e já aconteceu de passar 20 minutos da aula, e aí tanto o próximo professor perdeu 20 minutos, eu perdi 20 minutos na aula, na turma seguinte, onde eu iria. Então, assim, eu confesso para vocês, abrindo o meu coração, momento do coração, eu confesso para vocês que eu tenho essa dificuldade nessa gestão do tempo, e que é fundamental para a gente garantir o sucesso da aula, né? Visando sempre essa questão da organização do trabalho pedagógico. Porque a aula ela precisa ter um começo, ela precisa ter um meio, ela precisa ter um fim. É preciso ter um ponto de partida, é preciso um warm-up com a turma, depois você apresenta aquilo que você quer, depois é preciso concluir, né, para que os fios se conectem, né, para que essa teia, esse tecido, ele possa se entrelaçar, ele possa fazer sentido. E a organização do tempo realmente é algo muito desafiadora para nós professores. E foco na participação ativa dos alunos, né? E no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Bem, não se fala em outra coisa nos últimos anos a não ser o protagonismo estudantil. Isso para concurso público, anota aí que esse termo ele é bastante utilizado. O protagonismo estudantil, o protagonismo do aluno. O aluno como centro do processo. O aluno como aquele que põe a mão na massa para resolver problemas, para trabalhar em equipe, enfim. Várias outras coisas que vocês já sabem bem e estão acostumados, né? Então, quando a gente fala sobre a gestão da sala de aula, estamos falando sobre promover práticas pedagógicas que, de fato, coloquem o aluno no centro das atenções. Não é as atenções aleatórias, é no centro das atenções produtivas, né? Ele como protagonista da pesquisa, da descoberta, do experimento, do erro, do acerto, enfim, isso é extremamente importante dentro da gestão de sala de aula quando pensamos na organização do trabalho pedagógico, ok? Vamos avançar mais um pouquinho e vamos falar sobre o trabalho em equipe e parcerias escolares. Veja, seria incoerente dizer que, para o bom funcionamento da organização do trabalho pedagógico, todos estes elementos que compõem a comunidade acadêmica não estivessem intrinsecamente envolvidos. Olha só, acompanhe comigo. O trabalho em equipe e parcerias escolares dialoga e impacta diretamente nessa organização do trabalho. Por quê? Ele exige, mas é uma exigência, vou até voltar a câmera aqui, não é uma exigência, tem que, é meio que óbvio, precisa acontecer, porque ninguém faz nada sozinho. Tem um humorista muito conhecido por vocês, ele diz, né, que eu esqueci o termo que ele utiliza, né, não existem maiores ou menores, não existe o mais importante ou menos importante dentro desse processo. E ninguém faz nada sozinho. Nenhum de nós, por melhores que sejamos ou por melhores que nos achemos dentro das nossas práticas, ninguém realiza nada sozinho, porque a educação ela é um fenômeno coletivo. Existe a sua parte individual, que é de dentro para fora, que é do micro para o macro, mas ela se realiza, ela se contempla, ela se solidifica, ela toma vida quando ela está no coletivo, né? Porque ninguém se educa para si, ninguém aprende a se comunicar para si, né? Educação é um processo coletivo, então é lugar comum dizer que todos precisam colaborar com esse processo. Olha só, colaboração entre professores, coordenadores pedagógicos, gestores pedagógicos e demais membros da equipe escolar, estabelecimento de parceria com pais, responsáveis e comunidade para promover o sucesso educacional dos alunos e a importância do trabalho conjunto na busca por uma educação de qualidade. Essa busca, ou esse alcance dessa educação da qualidade, para você concurseiro, fique bem atento, só pode ser garantido caso esse coletivo esteja completamente alinhado. Não pode faltar uma engrenagem, não pode ficar ninguém de fora. A opinião de todos é importante.
a tomada de decisão de todos é importante. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar esse bloco e vamos para as questões e vocês vão ver como isso é bacana e como isso aparece nas questões de concurso público, né? Mas, professor, eu não me lembro quando foi a última vez que, ao produzir algo, o colégio onde eu trabalhei contou com a participação da comunidade escolar ou com os pais. Vamos voltar, foco. No concurso público, a gente olha para o documento, a gente olha para as premissas, a gente olha para o mundo ideal. E no mundo ideal da organização do trabalho pedagógico, essa interligação desses personagens que fazem parte de todo esse coletivo educacional, todos são igualmente importantes. Todos precisam ter voz, todos precisam ter vez, todos precisam ter fala, ok? E para finalizar esse bloco, tem um assunto que pós-pandemia é indissociável, que é a tecnologia na educação. Bom, todos vocês passaram pelo período pandêmico e viram que não tem mais o que ser feito. Não dá mais para voltar atrás quando o assunto é tecnologia educacional. É claro que ela precisa ser sempre o meio, ela nunca é o fim, mas não dá para dispensar o uso. Não dá para fingir que não existe. Não dá para simplesmente, já que eu não entendo, eu deixo isso de lado. Porque a gente não educa para nós. A gente educa uma nova geração que já nasce praticamente conectada. Então é extremamente importante o uso, o pensar, a reflexão da tecnologia na educação por conta destas premissas aqui, que dialogam diretamente com a organização do trabalho pedagógico. Olha só, o uso de tecnologias educacionais para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, são ferramentas digitais e recursos online como complemento às práticas pedagógicas tradicionais e elas promovem, desafios e oportunidades na integração efetiva da tecnologia no ambiente escolar. E aqui fica para nós uma reflexão. Quando a gente lá tem uma parte no slide, lê a segunda premissa comigo. Ó, ferramentas digitais e recursos online como complemento às práticas pedagógicas tradicionais. Olha que interessante. O uso da tecnologia é um complemento às práticas tradicionais. O fato de estarmos em plena modernidade, a todo vapor, não significa que o tradicional não presta mais. Não significa que algumas práticas tradicionais há muito tempo não servem mais. Na verdade, tudo precisa encontrar o seu propósito, porque educação é ciência, educação é pesquisa, educação são resultados, são métodos. Tudo precisa ter propósito muito claro, falamos sobre isso nos nossos encontros anteriores, e com o uso da tecnologia não pode ser diferente. Não dá, essa é uma briga que a escola já perdeu, se é que em algum momento ela quis brigar com isso, né? A gente encontra muito mais no quadro docente uma resistência, mas essa é uma discussão que não se volta, esse é um tempo que não retorna, então a presença da tecnologia no espaço escolar é fundamental para o avanço e para o desenvolvimento da organização do trabalho pedagógico, que é e foi o foco desse nosso bloco de aulas, tá bom? Aguardo vocês, bebe aquela aguinha, vamos para os exercícios comentados, é a parte mais legal que a gente gosta, né? Vamos bater esse papo aí e vamos resolver alguns exercícios juntos sobre a organização do trabalho pedagógico, tá certo? Faz aquela pausa, bebe sua água e volta correndo, porque concurseiro não perde tempo. Quem perde tempo é relógio quebrado. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero ter trazido coisas positivas aí para o aprendizado de vocês. Um grande abraço e até daqui a pouquinho. Tchau!